como um integrante do sistema de justiça, pouquíssimas vezes eu podia imaginar que estaria num evento de tecnologia da informação e, desde já, explico que eu não vim aqui ensinar nada, eu vim aqui aprender. Ouvi o Hélio falando sobre a língua de dados, o Eduardo falar sobre o valor dos dados e, como chefe do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, de uma geração nova que ingressou na instituição, e eu ingressei em 93, eu vou falar um pouco do nosso banco de dados, do manancial de dados que passa pela instituição e que nós temos que trabalhar cada vez mais de uma forma mais efetiva para entregar um serviço melhor, um produto melhor para a sociedade. E para falar sobre isso, nós precisamos fazer uma divisão, e esse marco divisório é 88. Nós temos um Ministério Público anterior à Constituição de 88 e outro Ministério Público posterior à Constituição de 88. Tínhamos uma atuação focada, acima de tudo, no Judiciário. Uma atuação demandista, reativa, e isso veio modificando, e a partir da Constituição de 88, nós passamos a ter um Ministério Público organizado através de órgãos de tutela coletiva, organizado e cada vez mais atuando como fiscal da lei, fiscal da ordem jurídica, guardião dos direitos da sociedade e dos cidadãos. E, nesse sentido, nós passamos a adquirir um manancial, um volume grande de atuação. Atuação, acima de tudo, interdisciplinar, passando por saúde, violência doméstica, infância, direito das pessoas com deficiência, civil, cidadania, educação, direito do idoso, direito do consumidor, eleitoral, sem deixar de lado aquela atuação já tradicional na área penal, na área criminal, em que engloba aí também execução penal, ou seja, a porta de entrada e a porta de saída do sistema prisional. E, nesse sentido, como eu já tinha dito anteriormente, nós fazemos hoje essa distinção bem evidente de um Ministério Público do século XX, reativo, demandista, voltado para o Judiciário, e um Ministério Público do século XXI, mais preventivo, mais resolutivo. E, nesse sentido, nós, repensando a nossa forma de agir, a nossa forma de atuar, começamos, acima de tudo, a ter uma atuação focada em governos abertos, em que a eficiência, a transparência, a integridade, junto com a tecnologia, inovações e a participação cidadã, é fundamental para que a instituição se aproxime mais do cidadão, que passe a ter um olhar diferente para tudo aquilo que acontece na sociedade de uma forma geral. E, a partir daí, nós começamos a ver o promotor de justiça, o procurador de justiça, como um verdadeiro fiscal de políticas públicas, olhando de uma forma ampla, holística, sistêmica, tudo que vem acontecendo. E para trabalhar isso, para nos moldarmos mais ao que há de moderno, eu precisei me valer dessa ciência de dados. E fomos desenvolvendo novas ferramentas, novas plataformas que serão lançadas em breve para que, dentro desse ambiente inovador e tecnológico, a instituição passe a se comunicar melhor com a sociedade, passe a trabalhar mais
esses dados e esse manancial de informações que antes ele se perdia. Nós tínhamos uma atuação muito focada em processos físicos, uma atuação focada no varejo. E hoje nós procuramos ter essa atuação mais ampla, em que a base de dados para nós é decisiva, é fundamental para que possamos nos enxergar mais e possamos também fazer com que a sociedade, o cidadão, seja o grande fiscal das políticas públicas. Então, por aí, e essa é uma plataforma desenvolvida, que começou a ser desenvolvida em 2015, chamada Ministério Público em Mapas. Ela se baseia no georreferenciamento, na estatística e na informação. Informação externa que captamos dentro da grande rede. Informação interna produzida dentro do Instituto de Educação e Pesquisas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. É uma escola de governo nossa que produz conhecimento. O Ministério Público é fonte, é base de conhecimento. Agora, nós precisávamos trabalhar melhor isso. E é nesse sentido que, inclusive, a PUC tem sido uma grande parceira no desenvolvimento e no trabalho dessa massa de informações. Então, com essas ferramentas, com esses mecanismos, nós começamos a trazer o Ministério Público, trazer o sistema de justiça, que normalmente é um pouco refratário a essas novas tecnologias, para um momento mais atual, para um momento mais moderno. Então, o promotor de justiça, ele vai conseguir fazer um extrato de toda a sua promotoria e conseguir, por um celular, fazer a gestão, a administração do que acontece. Ele vai entender o que entra e, via de consequência, como sai. E qual é esse serviço? De que forma a atuação dele está se refletindo na sociedade de um modo geral. E, além disso, obviamente, dentro desse ambiente do Ministério Público em Mapas, nós fomos construindo mecanismos. Então, o Instituto de Educação e Pesquisas do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, ele faz uma análise, um diagnóstico de cada promotoria de justiça, de cada procuradoria de justiça, e acoplado a ele, nós temos 3 laboratórios. Um laboratório orçamentário de políticas públicas, um laboratório legislativo e outro jurídico. Então, com o cruzamento desses dados, com o cruzamento dessas informações, nós vamos poder enxergar melhor os fenômenos sociais e como eles se desenvolvem. Então, na linha de uma atuação preventiva, nós vamos conseguir identificar de que forma os crimes estão acontecendo em cada região, de que forma o desmatamento está acontecendo e se tem influência ou não de milícias. E, para isso, eu preciso aprender a trabalhar esses dados. Aprender, como bem disse o Hélio, a língua dos dados, o valor dos dados e como isso diretamente muda, ou seja, é um novo modelo de negócios públicos, muda a atuação do Ministério Público no seu dia a dia. Obviamente, aqui, como nós integramos uma instituição de controle, é importante que nós tenhamos também muita segurança, muita rigidez nos nossos dados. Então, a partir daí, eu consigo mostrar ao gestor do Ministério Público todo o desenvolvimento da instituição. E eu sempre dizia, e tive a oportunidade de ocupar inúmeros cargos na administração anterior, que eu não geria, eu não administrava como gestor público, eu era administrado, eu era conduzido. E com essas novas ferramentas, eu consigo ter essa visão ampla, ter uma visão macro
e analisar o que acontece e melhor gerir o dinheiro público, a coisa pública. Então, com isso, nós vamos, através de um iPad, de um smartphone, podendo acompanhar o desenvolvimento, a aplicação dos recursos públicos e como eles estão acontecendo no seu dia a dia, com uma atuação muito mais segura e efetiva. Obviamente, nada disso seria possível se nós não soubéssemos e não nos preparássemos para poder termos uma automação com uma forma de superar as limitações de pessoa. Então, nesse sentido, nós desenvolvemos, através de uma inteligência artificial, uma linha de robôs chamado Lira, Lira em homenagem a Roberto Lira, que foi dos mais ilustres representantes da filosofia do pensamento ministerial, e aí, através daqueles dados complicados ali, o Guga, o Rafael, o Hélio vão nos auxiliando junto com a nossa equipe interna da Secretaria de Tecnologia e Informação e do grupo que me dá diretamente um suporte ao Ministério Público em Mapas, para traduzir isso e entregar de uma forma de fácil percepção a pessoas que atuam na área jurídica e ao cidadão, que é a quem o Ministério Público atende no todo. Então, obviamente, através de um aparelhinho como esses, que todos aqui sabem que tem mais tecnologia do que o foguete que levou o primeiro homem à Lua, nós começamos a nos desenvolver dessa forma. Então, apenas para concluir, uma frase que eu gosto sempre de citar é que se você quer ter o que nunca teve, você precisa estar disposto a fazer algo que nunca fez. Muito obrigado.